Povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus, louvado e bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, louvado seja Deus. Glória a Jesus, eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, uma palavra que liberta, que cura, que transforma, que abençoa, que salva o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Um bom dia para aqueles que vão assistir esse vídeo durante o dia. Uma boa tarde para os que vão assistir à tarde e uma boa noite para os que vão assistir à noite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que neste momento você parou para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você parou para ouvir a palavra de Deus, é porque realmente você é de Deus. Glória a Jesus. Porque jamais os filhos das trevas irão querer procurar as coisas da luz, as coisas de Deus para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Como sempre, mais uma vez eu vou trazer uma palavra muito maravilhosa para vocês, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. E eu gostaria de, em primeiro lugar, louvado seja Deus, vocês me permitissem, eu fazer uma oração por todos vocês. Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Não é outro motivo o motivo do seu sofrimento. É falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero fazer uma oração especialmente por você, para Deus lhe dar sabedoria, Deus lhe dar conhecimento, entendimento da sua santa palavra. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza, louvado seja Deus, que ao você terminar de ouvir essa mensagem, você vai ter a certeza que Deus falou com você através dessa mensagem e que você adquiriu um novo conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti neste momento, ó Deus, orar, interceder em favor do Teu povo, Senhor, pois a Tua palavra diz que o Teu povo sofre por falta de conhecimento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dai sabedoria para o Teu povo, dai entendimento, Senhor, dai conhecimento para o Teu povo da Tua santa palavra, para que eles não sofram, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Não foi para que nós sofrêssemos, porque se fosse para nós sofrer, não precisaria o Senhor Jesus Cristo sofrer em nosso lugar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque ouviste essa oração e obrigado pela resposta em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra que eu trago para vocês esta noite, neste momento da parte de Deus, é no livro de Josué, capítulo 1, versículo do 2 ao 5, tá certo? Nós vamos ler estes 4 versículos maravilhosos e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Tem muito conteúdo nessa mensagem, tem muita revelação da parte de Deus, que eu, você, nós precisamos aprender, tá certo? Louvado seja Deus. Uma coisa eu tenho certeza, se você botar em prática a palavra de Deus que você vai ouvir neste momento, você vai ver que a sua vida vai mudar. Louvado seja Deus. A sua vida vai mudar da água para o vinho, porque mudou a minha. Louvado seja Deus. Eu era uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, epilético. Louvado seja Deus. E Jesus me salvou, me curou, me abençoou, me prosperou. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje eu sou uma pessoa realizada na presença de Deus, tá certo? Diz assim o versículo 2 ao versículo 5. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra
que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4 e 5. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados ouvintes, irmãos queridos, que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Josué, ele era, louvado seja Deus, o ajudante de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E glórias a Deus. Depois que Moisés morreu, Josué foi o substituto de Moisés, tá certo? Então, como diz o versículo 2, louvado seja Deus, o Senhor Deus disse a Moisés, a Josué, Moisés, meu servo, é morto. Louvado seja Deus. Moisés foi um grande líder, um grande servo de Deus. Através de Moisés, Deus fez muitos sinais e maravilhas, louvado seja Deus, para mostrar o seu grandioso poder, louvado seja Deus. Mas acontece que os tempos foram se passando, como se passa para todos, né? Louvado seja Deus. E Moisés chegou a ficar velho, louvado seja Deus, e chegou o dia da partida dele, como também vai chegar para mim, vai chegar para você, para todos nós, louvado seja Deus. E feliz de nós se nós estivermos preparados para partir desse mundo, porque até para morrer tem que estar preparado. Louvado seja Deus, tá certo? Glória a Jesus. Mas Moisés estava preparado. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, Moisés havia falecido e Josué, louvado seja Deus, Josué, bendito seja o nome do Senhor, estava inseguro de assumir a liderança, louvado seja Deus. Afinal, Moisés era o grande líder que falava com Deus face a face, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então Moisés estava triste, estava cabisbaixo, louvado seja Deus, pensativo, como seria daquele povo que foi tirado do Egito agora, quase 3 milhões de pessoas, louvado seja Deus, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, louvado seja Deus, o que seria agora de toda aquela multidão? Josué estava inseguro, estava triste, pensativo, louvado seja Deus, porque Moisés tinha falecido. Então foi preciso Deus despertar a Josué. Então Deus disse a Josué, Moisés, meu servo, é morto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Agora não tem, Josué, que ficar triste, abatido, desanimado. Louvado seja Deus. Agora não tem que, louvado seja Deus, arrancar os cabelos, jogar a toalha. Não, nada disso. Moisés, meu servo, é morto, Deus disse a Josué. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de morto, foi Jesus que disse isso. Deus não é Deus de morto, e sim de vivo. Então, pronto, quem morreu, quem partiu, louvado seja Deus, está num lugar reservado esperando o juízo final. Agora é a vez de quem está vivo, louvado seja Deus, prosseguir. Então Deus disse a Moisés, a Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois. Louvado seja Deus. Levanta-te, pois. Esse levanta-te não é simplesmente o ato de ficar de pé. Louvado seja Deus. Esse levanta-te quer dizer, tome uma posição, José. Tome uma atitude, decida. Louvado seja Deus. É exatamente o que Deus está falando para mim, para você e para nós. Se levantar, tomar uma posição de acordo com a palavra de Deus, tomar uma atitude, tomar uma decisão
em decidir, louvado seja Deus, agir de acordo com a palavra de Deus. É a hora de nós tomarmos uma atitude, de nós decidir, louvado seja Deus, crer como a Bíblia ensina, louvado seja Deus. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, é como diz as Escrituras, não é como o povo dizem, não. É como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Então Deus disse a Josué, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois. Josué chega de ficar triste, chega de ficar abatido, Josué, chega de ficar cabisbaixo, sem saber o que fazer. Levanta-te, toma uma posição, louvado seja Deus. Mas observe que Deus disse, levanta-te, pois, agora, sem perca de tempo, Josué. Louvado seja Deus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa se levantar, tomar uma decisão na sua vida, louvado seja Deus, examinar as Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, ver o que você tem direito através de Jesus Cristo, através do sacrifício que Cristo fez por você, e tomar posse, louvado seja Deus. E usufruir daquilo que Deus fez. Levanta-te, pois, agora, não perca tempo. Louvado seja Deus. Você já perdeu esses anos todos, meu querido irmão, minha querida irmã. Já perdeu esse tempo todo, louvado seja Deus. Já está até atrasado no tempo de Deus. Louvado seja Deus. Precisa você tomar uma atitude agora, a partir desse momento. Louvado seja Deus. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Então Deus continuou dizendo a Josué, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, louvado seja Deus, passe para o outro lado. Você tem que passar para o outro lado. Eu não estou dizendo para o outro lado da vida, não. Louvado seja Deus. Eu estou me referindo, louvado seja Deus, para você passar a agir de acordo com a palavra de Deus. Porque se você continuar fazendo as mesmas orações que você tem feito há muitos anos, você vai ter os mesmos resultados. E talvez não tenha nenhum resultado, né? Se você continuar crendo da mesma maneira que você vinha crendo há muitos anos, você vai ter os mesmos resultados. Talvez nenhum resultado, né? Louvado seja Deus. Você tem que passar o Jordão, tem que passar agora, louvado seja Deus, tem que sair, louvado seja Deus, do lugar da acomodação, louvado seja Deus, do lugar da esperança e passar a crer na palavra de Deus, no que ela diz, agir de acordo com ela, para você desfrutar das bênçãos de Deus. Passa, pois, agora este Jordão, tu e todo este povo. Tá vendo? Tanto o pastor, louvado seja Deus, como as ovelhas. A igreja toda tem que tomar essa atitude, tem que tomar essa decisão. Louvado seja Deus. Tu e todo este povo. Glória a Jesus. A vontade de Deus não é só que uma pessoa haja de acordo com a palavra dele, só que uma pessoa seja abençoada, seja feliz. Só que seja só o pastor. Não. É toda a congregação, é toda a igreja. Ó. Tu e todo este povo. Deus estava falando com Josué e toda a congregação. Louvado seja Deus. Que Moisés dirigia. Tu e todo este povo. Para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Ao povo de Deus. Louvado seja Deus. A terra, para nós, essa terra aqui é simbólica. Louvado seja Deus. Para Josué, era literal. Era a terra mesmo, material. Mas para nós, a terra aqui é simbólica. É a terra do Evangelho. Louvado seja Deus. Onde tem muitas bênçãos, muitas promessas para nós desfrutarmos. Louvado seja Deus. Observe o que diz o versículo 3, por favor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, glória a Jesus. Aleluia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Esse pisar aqui não significa literalmente colocar o pé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não significa literalmente somente isso. Esse pisar aqui significa tomar posse. Louvado seja Deus. Deus estava dizendo a Josué que aonde ele pisasse, a terra que ele pisasse, ele tomasse posse, porque Deus tinha dado a ele e aos filhos de Israel. Então, essa terra aqui, repito, é o Evangelho. Aquilo que eu e você lê nos Evangelhos, louvado seja Deus,
e saltar aos nossos olhos, louvado seja Deus, é ali que você tem que pisar, tem que tomar posse, louvado seja Deus, e chamar a existência para nós e desfrutarmos. O tempo para Moisés passou, Moisés ficou idoso, louvado seja Deus, morreu com 120 anos, louvado seja Deus, glória a Jesus. E você quer saber mais? Josué, nem sequer, com 120 anos, nem sequer problema na vista tinha. A palavra de Deus diz que ele ainda enxergava de longe. Com 120 anos, louvado seja Deus, estava com a vista sadia, perfeita, com 120 anos. Josué não usava álcool. Josué não tinha problema de catarata, de glaucoma, de miopia, não. Louvado seja Deus. E a promessa para Moisés foi também para Josué, é para mim, para você, para nós, que somos a igreja de Cristo. Então, veja bem, todo lugar que pisar, me permita repetir, e tomar posse, louvado seja Deus. Se for a respeito de saúde, louvado seja Deus, se você se encontra enfermo, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, se encontra doente, pronto, se for no sentido de saúde, você leia, ou você já deve ter lido, o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz, louvado seja Deus, que Jesus levou sobre si, sobre ele, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, pronto, eu e você, quando lê isso aqui, é para nós pisarmos, tomarmos posse, louvado seja Deus, e se existe alguma doença ou enfermidade no nosso corpo, naquele momento nós botarmos a mão e exigirmos que a doença saia do nosso corpo, exigirmos que a enfermidade saia, porque o Senhor Jesus já sofreu em nosso lugar, o Senhor Jesus nos substituiu naquela cruz, louvado seja Deus. Se fosse para eu e você levar a doença em nosso corpo, levar a enfermidade, não precisaria Jesus ter levado as nossas. E a palavra de Deus diz que ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Observe que a palavra está no plural, as nossas. Tanto as minhas, como todas elas, tanto as suas, como todas elas. Jesus já levou. Então, se fosse para eu e você carregar doença em nosso corpo, Deus não teria colocado as nossas doenças, as nossas enfermidades no corpo de Cristo para ele levar. Ele tinha deixado em nós. Louvado seja Deus. Se Cristo levou, como ele levou, é porque não é mais para eu e você carregar doença, enfermidade em nossos corpos. Louvado seja Deus. Então, se for doença e enfermidade, repito, Isaías 53, 4 e 5, você lê. Mateus 8, 17, louvado seja Deus, que também diz. E 2 Pedro 2, 24. Louvado seja Deus. Que diz que Jesus, que pelas feridas dele nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Se for no sentido de saúde. Mas observe que a palavra de Deus diz: todo lugar que pisar a planta do nosso pé. Tudo aquilo que você estiver precisando, você precisa pisar, ou seja, você precisa tomar posse. Se for alimento, se você na sua casa está tendo falta de alimento, louvado seja Deus. É você acreditar na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Você sabe que para uma pessoa viver tem que ter alimento. Tem que se alimentar. Se não se alimentar, morre. Então Jesus veio para nós ter vida. Então se ele veio para nós ter vida, que a vida é o principal, imagine as coisas que são em segundo lugar. Louvado seja Deus. Então se for alimento, louvado seja Deus, você toma posse, você pisa nessa parte, louvado seja Deus, nessa falta de alimento, nessa escassez, e toma posse, louvado seja Deus, e chama a existência o alimento para passar a existir na sua casa. Se for roupa, se for calçado, se for casa, se você não tem casa para morar, você vai sendo humilhado, humilhada, pagando aluguel, e às vezes chega o dia de pagar o aluguel, você não tem o aluguel para pagar, você tem que acreditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus.
Se for emprego, se o meu amado irmão, a minha amada irmã está desempregada, está precisando trabalhar para se manter, para manter a família, louvado seja Deus. Porque o diabo ele faz o seguinte, ele sabe que se eu e você trabalharmos, nós vamos abençoar a casa de Deus, nós vamos dar o nosso dízimo, louvado seja Deus, 10% do nosso salário, nós vamos dar na igreja, é o dízimo do Senhor, nós vamos dar oferta, a igreja vai prosperar, e ele não quer que nem eu prospere, nem você, nem a igreja, nem a casa de Deus. Então, por isso que ele procura fechar as portas de emprego. Mas cabe a nós, louvado seja Deus, usar a autoridade, o poder que Cristo nos deu e determinar que as portas de emprego sejam abertas para nós, dizer ao diabo que ele não dê nenhum passo de onde ele está em nossa direção mais, a partir daquele momento, e tomar posse. Louvado seja Deus. Se for emprego, louvado seja Deus. Se for, louvado seja Deus, você que é jovem, se for um namorado que você está precisando, você já está na idade, louvado seja Deus. O amor já despertou em você. Se é um namorado que você está precisando arrumar, se é uma namorada, você, louvado seja Deus, pede orientação a Deus, louvado seja Deus, e determina a sua vitória, e fica alerta, vigilante, louvado seja Deus, que Deus já preparou para você, e quando for aquela pessoa certa, Deus vai mostrar o sinal, se é verde ou se é vermelho, se você deve passar ou se você deve parar, louvado seja Deus. Se for um esposo, uma esposa, louvado seja Deus, se você é um viúvo, é uma viúva, louvado seja Deus, o Senhor Deus com certeza já preparou para você a sua segunda parte, é você acreditar na palavra de Deus que diz que Ele superará todas as nossas necessidades e tomar posse, louvado seja Deus, em nome de Jesus, chamar à existência aquilo que não existe e você vai ser feliz, louvado seja Deus. Se for filhos, vocês, casais, louvado seja Deus. Talvez a esposa tenha problema, o esposo tenha problema e já faz vários anos que são casados, até agora não apareceu criança ainda, e vocês desejam muito ser pai, ser mãe, até agora nada. É vocês examinarem a palavra de Deus, porque o Senhor Deus disse a Adão e a Eva, crescei e multiplicai. Adão e Eva eram dois. Crescer. 2. Crescendo, vai para 4. E multiplicar. Vai para 8. Louvado seja Deus. E você não tem nenhum filho? Louvado seja Deus. É promessa de Deus para os casais terem filhos, crescer e multiplicar. Louvado seja o nome de Jesus. Então você precisa acreditar na palavra de Deus. Não tem negócio de, não, mas eu sou estéril, minha esposa é estéril, os médicos dizem que nós não temos condição de ser filho. Louvado seja Deus. Quer dizer que a palavra do médico vale mais do que a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Quer dizer, Abraão tinha quase 100 anos quando foi pai. Sara tinha quase 90. E veja a idade da diferença de vocês. Louvado seja Deus. Para Deus não é nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se for bens materiais, se for carro, outra coisa, louvado seja Deus. Você precisa tomar posse. Olha aí, ó, todo lugar, toda coisa que você precisar, louvado seja Deus, que diz respeito à vida, que está certo, que está correto, de acordo com a palavra de Deus, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, louvado seja Deus. Tudo aquilo que vocês determinarem, que vocês tomarem posse. Olha o que é que ele diz, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus disse a Josué, está dizendo para mim, para você e para nós, vou tenho dado. Ele não disse que ainda vai dar um dia, não. Ele não disse que se for da vontade dele, um dia ele vai dar. Que eu e você esperasse com o Salmo 40. Não, ele não disse. Ele disse, ó, vou tenho dado. Ele já deu, já. Agora, louvado seja Deus, agora era só Josué acreditar no que Deus estava dizendo. Louvado seja Deus. Agora é só eu e você e nós acreditarmos no que Deus está dizendo. Louvado seja Deus. Pisarmos, tomarmos posse e chamarmos a existência. Louvado seja Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus dizendo, tudo é vosso. Tudo é de vocês.
E muitos cristãos não tem nada, né? Não tem quase nada, né? Então, não tem algo errado? Tem algo errado. Louvado seja Deus. Nós somos filhos de Deus, meus amados e queridos irmãos. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós temos direito em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, nós temos direito de termos saúde, de termos uma vida santificada, de sermos felizes, louvado seja Deus, de usufruir de tudo que nós precisamos aqui. É direito nosso. Louvado seja Deus. Então veja o que diz a palavra de Deus. Vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. O Senhor Deus está dizendo. Como disse a Moisés. Glórias a Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Bendito, essa palavra bendito aqui, Efésios 1, 3, bendito quer dizer agradeçamos. Se é para nós agradecermos, é porque já foi nos dado. E não é o que ele diz? Vou-lo tenho dado. Agora só resta nós agradecermos. Louvado seja Deus. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, não vai abençoar. Já abençoou. Observe que o verbo está no passado. Muitos que estão dizendo, eu vou para a igreja para Deus me abençoar, eu vou orar para Deus me abençoar com uma porta de emprego, eu vou orar para Deus me abençoar com a saúde, eu vou orar para Deus me abençoar com um casamento, eu vou orar para Deus me abençoar com um carro, eu vou orar para Deus me abençoar com uma casa. Você está muito enganado, meu colega. Você precisa examinar as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, que são elas que testificam de mim. Então ele disse, louvado seja Deus, o vou-lo tenho dado. E o versículo de Efésios 1, 3 diz, nos abençoou com toda sorte de bênção. Aí você pode dizer, mas pastor, mas o versículo diz nos lugares celestiais. Você diz, é nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Louvado seja Deus. Deus é Espírito. E Ele nos abençoou no reino espiritual. Louvado seja Deus. As nossas bênçãos que nós precisamos e que iremos precisar daqui para frente, Ele já nos deu todas. Louvado seja Deus. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. Agora, cabe a nós acreditarmos nessa palavra, louvado seja Deus, e chamarmos a existência essas bênçãos para se materializar em nossas vidas, para se materializar aqui na terra, que é onde nós estamos. Louvado seja Deus. Não esqueça, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus para todo sempre. Glória a Deus. Não esqueça que na atmosfera está chuveando de demônios, louvado seja Deus, tentando impedir das bênçãos chegar até nós. Louvado seja Deus. Tentando impedir. Se lembra de Daniel, que orou 21 dias, louvado seja Deus, e teve que vir um anjo e lutou com Satanás na atmosfera, louvado seja Deus, que ele estava impedindo da bênção chegar até Daniel. Mas era no caso de Daniel. Aí Deus teve que mandar um anjo. Nós estamos no Novo Testamento. Jesus já nos deu o poder para pisarmos em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, agora cabe a nós estender a mão e dizer, Satanás, eu não aceito nem permito que você interfira das bênçãos que Deus me deu chegar até mim. Eu te amarro em nome de Jesus e eu chamo a existência agora essas bênçãos para que elas se materializem na minha vida. Ou então nada será feito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, veja o que diz. Agora eu quero lembrar para vocês que isso é para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, viu? Com todas as bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quer dizer, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Está unido com Cristo Jesus, está unido com a palavra dele, que a palavra dele representa ele. Está unido com Cristo Jesus, está de acordo com a palavra dele. Porque não pode andar dois juntos se não estiver de acordo.
Então, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus anda junto com você. E você pode determinar o que quiser e será feito. O que quiser de acordo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, ele disse, ó, quem pisar a planta do vosso pé, como eu disse a Moisés. Está escrito lá em Gênesis. Gênesis capítulo 17, versículo 8. Que Deus disse exatamente isso a Moisés. Então, você sabe que Deus é fiel. O que Deus diz, ele cumpre. Louvado seja Deus. Então, o que Deus disse a Moisés, que nele disse, Deus cumpriu a promessa dele. Louvado seja Deus. Mas acontece que por falta de fé do povo, louvado seja Deus, não foram conquistados tudo que Deus deu para eles. Não foram conquistados. Por falta de fé do povo. É o que está acontecendo na vida de muitos cristãos. Por falta de fé, louvado seja Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra está trazendo fé para você neste momento. E se você pisar, se você determinar tomar posse, você vai ver que sua vida vai mudar. Louvado seja Deus. Então, por falta de fé do povo, as bênçãos, o povo não conquistou todas. Deus prometeu com a palavra. Deus cumpriu com a promessa dele. Agora, quem falhou foi o povo. Está escrito em Josué, capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim, ó, quando Josué já estava bem velho, Deus disse a Josué, você já está muito velho e ainda tem muita terra para ser conquistada. Está vendo? Deus haveria dito isso a Moisés. Josué era novo. Louvado seja Deus. Josué era novo quando Deus disse isso a Moisés. Moisés ficou velho. Morreu. Agora a liderança estava com Josué. Louvado seja Deus. E Deus disse, louvado seja Deus, que assim como foi com Moisés, seria com Josué. Louvado seja Deus. E por falta de fé do povo, agora Josué já estava velho, louvado seja Deus, e o povo ainda não tinha conquistado tudo que Deus tinha dado para ele. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Lá em Abacuque, a Bíblia Sagrada, ela fala em 3 lugares sobre fé. Quer dizer, sobre fé, o que eu vou dizer. Repare, viu? Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá na fé. Abacuque. Romanos 1,17, Abacuque é no Velho Testamento. Aí talvez você diga, não, mas isso era no Velho Testamento, no tempo da lei. Romanos 1,17, é no Novo. Diz que o justo viverá na fé. Se você achar pouco, a terceira vez que fala essa palavra é em Gálatas, louvado seja Deus. 3:11. O justo viverá na fé. A fé, diz lá em Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus nos deu esse ingrediente chamado fé, louvado seja Deus, para com ela, com a fé, nós adquirirmos as bênçãos de Deus, nós usufruímos. Essa fé está dentro de nós, louvado seja Deus. Agora, não adianta ter algo e não usar. Se você tem uma criança, louvado seja Deus, recém-nascida, que está andando agora, e você comprou um calçado para ele ou para ela, mas não coloca no pé deles para eles usarem, deixa na caixinha guardado, e eles vão crescendo, quando eles estiverem com uma certa idade que você for usar, você achar que é o momento de usar aquele calçado, não vai caber mais. Aquela criança não vai mais tomar posse, não vai usufruir daquilo que você comprou para eles, que você adquiriu para eles. Do mesmo jeito, é no sentido espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Então, você veja bem, ao todo, louvado seja Deus, desde o Velho Testamento, desde o tempo que Deus disse a Moisés, louvado seja Deus, e até hoje, louvado seja Deus, ao todo, já se passaram mais ou menos 5.000 anos. E você quer ouvir uma coisa que eu vou dizer? A história é a mesma. Assim como foi nos dias de Josué, que o povo não creu, não acreditaram, nem todos tomaram posse das bênçãos que Deus tinha dado para eles. Louvado seja Deus. A mesma coisa é em nossos dias. Louvado seja Deus.
A mesma coisa é em nosso dia. Louvado seja o nome de Jesus. Se lembre que Moisés foi novo, ficou velho, 120 anos, morreu. Josué assumiu a liderança, era novo, agora já estava velho também, e muitas pessoas não creram, e Deus disse, louvado seja Deus, e ainda há muita terra para ser conquistada. Ainda há muita terra para o povo possuir, e o povo não possuiu, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Será que você vai morrer, meu querido irmão, minha querida irmã, e não vai conquistar a saúde que Jesus preparou para você? Não vai usufruir da saúde que Deus preparou para você? Será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai chegar a ficar velho e não vai ter uma casa própria para morar? Será que você, por falta de fé, por não botar sua fé em prática, vai ficar para titio, para titia, não vai ter a sua outra metade, não vai se casar? Será que você vai passar toda a vida desempregado, não vai arrumar um emprego por não acreditar na palavra de Deus, não vai desfrutar do bom e do melhor para você e para a sua família? Será que você sempre vai andar de pé, sempre vai andar de ônibus, arriscando a vida e nunca vai ter um transporte para você usufruir e a sua família? Você não acha que está algo errado, não? Louvado seja Deus. Então, que nem eu disse, a história é a mesma. Louvado seja o nome de Jesus. Os cristãos, eles não tomam posse de tudo o que eles têm direito. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse, lá em Marcos 16:16, e estes sinais seguirão os que crerem, tal. Então diz, quem crê e for batizado, palavra de Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Mas só que muitos cristãos não estão entendendo essa palavra salvo e estão satisfeitos só com a salvação. Que aqui não importa viver do jeito que viver, não ter casa para morar, não ter isso, não ter aquilo, não ter aquilo. O importante é que está salvo e vai morar no céu. A salvação é o mais importante, em primeiro lugar. Mas acontece que nós estamos aqui na Terra. E aqui na Terra nós precisamos de alimento, nós precisamos de roupas, de calçado, de transporte, nós precisamos dar estudo para os nossos filhos, louvado seja Deus. Nós precisamos, louvado seja Deus, dizimar na casa do Senhor, ofertar. E o diabo está tentando impedir, mas ele só vai conseguir se nós deixarmos. Louvado seja Deus. Então Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. Louvado seja Deus. E no grego, a palavra salvo vai além. No grego, a palavra salvação vai além do que simplesmente não ir para o inferno, ir para o céu. No grego, a palavra salvação quer dizer livramento. Tem vários significados, eu estou citando o primeiro. Quer dizer livramento. Louvado seja Deus. Quantos cristãos que saem de casa com medo de sair na rua, de para onde vai, ser atropelado por uma bicicleta, por uma moto, por um carro e morrer? A palavra de Deus diz, quem crê e for batizado será salvo. E um dos significados para a salvação é livramento. Lá em Salmo 34, versículo 7, está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os guarda e os livra. Livramento. Pronto, não se preocupe não, se você está temendo a Deus, você tem livramento 24 horas, louvado seja Deus. Outro significado para a palavra salvação ou salvo é segurança. Deus nos dá segurança. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Podemos ir dormir tranquilo. O salmista Davi disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Pronto. Deus nos dá segurança. Louvado seja Deus. Outro significado para a palavra salvação é preservação. Louvado seja Deus. Nós fomos preservados por Deus. Nós estamos preservados, louvado seja Deus. O pecado, louvado seja Deus, não vai nos atingir, nós estamos preservados. Deus nos santificou em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Outro significado para a palavra salvação significa cura. Se você está doente, se você está enfermo, é você exigir a saída do mal e tomar posse da sua cura. E outro significado para a palavra salvação é saúde.
eu e você temos o direito em Cristo Jesus de desfrutar a saúde. E em Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito: tudo é possível ao que crê. Tudo que a palavra de Deus promete é possível para mim, para você, para nós, se nós cremos, se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus. Então, para terminarmos, o versículo 5 diz: ninguém te susterá diante de ti. Olha o que Deus disse a Josué. Na época foi para Josué. Hoje é para mim, para você e para nós. Ninguém te susterá diante de ti. Ou seja, Deus estava dizendo a Josué, louvado seja Deus, ninguém te susterá. O que é suster? Suster é ficar de pé. Então Deus estava dizendo a Josué, ninguém vai ficar de pé na sua frente para impedir. Ninguém, louvado seja Deus. Ninguém susterá diante de ti. Ou seja, Josué, você nunca será derrotado. Deus está dizendo a Josué. Deus está dizendo para mim e para você que nós nunca seremos derrotados se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus. Ninguém susterá diante de ti. Ou seja, Deus estava dizendo a Josué também, olha Josué, ninguém será capaz de impedir a sua marcha, de impedir a sua caminhada, de impedir a sua jornada. Ninguém será capaz. E você sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse? Aqui foi o Pai falando para Josué. E o Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo disse, eu edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que é prevalecer? Prevalecer significa levar vantagem. Jesus disse que nem as portas do inferno, louvado seja Deus, nem a capetada toda, nem a legião de demônios toda que existe no inferno, será capaz, louvado seja Deus. Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão, nem o inferno em peso vai prevalecer contra a igreja dele. Se eu pertenço à igreja de Cristo, se você pertence à igreja de Cristo, o diabo não prevalecerá em nossas vidas. Não prevalecerá. Louvado seja Deus. Isso mesmo. Se ele está prevalecendo em nossa vida em alguma área, ou em várias áreas, é porque eu e você não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós estivéssemos agindo, ele não prevaleceria, não. Então Deus disse a Josué, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Enquanto nós vivemos, o diabo e suas hostes não prevalecerão em nossas vidas. Enquanto nós vivemos. Louvado seja Deus. Agora veja as últimas palavras que ele disse. Ó. Como fui com Moisés, Deus estava dizendo a Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí ele está dizendo agora, como fui com Josué, meus filhos, do século 21, assim como eu fui com Josué no passado, meus filhos, assim serei com vocês. Ou seja, da mesma maneira que eu fui com Moisés e fui com Josué, serei com vocês. Louvado seja Deus. Então, para que aí vocês vão nos temer? E ele concluiu esse versículo dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, vocês não estarão sozinhos. O que é que você quer mais? Louvado seja Deus. Está vendo? A Bíblia Sagrada é a nossa receita. Cabe a nós lermos essa receita como um doente que vai ao médico e o médico examina aquele doente, passa uma receita para ele, passa um medicamento e ele deve tomar o medicamento de acordo com a receita. A Bíblia é a nossa receita. Nós devemos examinar a Bíblia Sagrada e fazermos de acordo com como a Bíblia Sagrada manda. Ou então esse remédio não vai surtir efeito em nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência de ter assistido esse vídeo até esse momento. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, com certeza essa mensagem falou com você, exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, que é quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Louvado seja Deus. E se você sentir no coração, se Deus tocar no seu coração para você
divulgar essa mensagem, divulgue, compartilhe e se quiser deixar o link, eu agradeço. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir. Dê licença.